Olha só, como eu tenho alguns adolescentes também aqui, através do nosso MSN, eu queria que você explanasse sobre aquele assunto que a gente estava falando aqui em off. Quando surge aquela coisa de um ficar olhando para o outro, esse tipo de química. Nossa, estamos com convidados ilustres aqui no estúdio agora. Espetáculo! Devia trabalhar assim, viu, criança? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa química. Como é que acontece essa química? Eu acho tão interessante agora, quando você explanou assim, olha, quando você foca muito o olhar em uma pessoa, e é automático, você fica gerando expectativa para que realmente ela olhe. É como se você estivesse se preparando. Não, posso varar a noite aqui, vira a madrugada, mas a hora ela vai parar e vai olhar. Realmente, isso funciona mesmo. Quantas vezes não acontece conosco mesmo, né? Estamos andando na rua e queríamos muito ouvir ou falar com aquela pessoa. E de repente, do nada, aquela pessoa aparece. Certo? Isso é uma transmissão de pensamento. Certo? Isso é uma telepatia, como se chama. Né? E esse poder do pensamento existe e ele é forte em nós. Então, para você ter uma ideia, um fato muito interessante que eu gosto de falar nas minhas palestras, é o que a gente estava argumentando aqui, né? É quando a gente é mais jovem. Não é porque quando a gente é mais jovem, né? Mas geralmente acontece mais nessa idade. Nessa fase, né? Nessa fase. Veja só. Geralmente você pode dar no meio de uma festa. É aquele som ensurdecedor, ok? Então, quer dizer, nós temos o quê? O rapaz, simplesmente, ele ao longe, ele observa uma garota e ele viu e gostou dela. E realmente foi aquela atração. Mas a garota não avistou ele. Ela está ali no meio, intertida, conversando com as amigas, com os amigos, né? Um som ensurdecedor, quer dizer, ele não gritou, ele não falou, ele não fez nada. Simplesmente ele fitou aquela pessoa e de tanto olhar e de tanto desejar, ele conseguiu atrair a atenção dela. E ela do nada olhou e os olhares dele se encontraram. Isso é o quê? Isso é o poder do pensamento. Para cada um de nós termos... A gente não tem consciência disso. Não tem. A gente não sabe como trabalhar isso na vida da gente, né? Mas justamente isso. O meu livro, ele tenta focar você, certo? Para que você faça exercícios, justamente para que você possa direcionar todo dia esse fluxo de energia do pensamento positivo para a sua vida. Para que você possa, então, usufruir de tudo isso. Gente, ninguém nasceu para a miséria. Olha, pobreza e miséria são coisas completamente diferentes. Certo? Existem pessoas ricas que são miseráveis. Existem pessoas pobres, certo? Que são ricas. Riqueza, ele quer dizer uma amplitude maior quando você atinge um grau de felicidade, certo? Que realmente lhe satisfaz. Fora isso, infelizmente o que nós vemos é pobreza, mas não na parte financeira, é pobreza espiritual mesmo. A Maera está dizendo o seguinte, isso acontece comigo às vezes. Mas às vezes você sente que estão te olhando, estão lhe encarando. E às vezes ela sente e percebe isso. Veja só, então, mas vai sentir sempre e vai perceber. Agora veja só, existem também aqueles olhares destrutivos. Inclusive na minha palestra nós fazemos um exercício que provamos contundentemente a prova o que é o pensamento negativo sobre você. Infelizmente eu não vou poder mostrar aqui agora, porque realmente ele é mais prático, certo? Mas uma coisa que eu posso lhe falar é o seguinte, os olhares negativos que ele destrói, ele só lhe destrói quando você permite que isso entre em você. Que interessante, né? Uma crítica destrutiva. Se você simplesmente converte essa crítica como um presente que você não quer receber, você não recebe. Eu vou lhe dar um exemplo rápido aqui. Uma vez eu estava ali dirigindo e eu parei para poder pegar uma informação com o motorista de táxi. Eu dei sinal, dei tudo. O outro carro que vinha atrás não gostou. Simplesmente se irritou, buzinou, mas dava tranquilamente para ele passar pelo outro lado. Eu dei sinal, dei tudo, mas ele vinha afobado com algum problema na cabeça dele. E ele passou pelo outro lado. E quando foi passando pelo outro lado, ele chamou um palavrão comigo. E foi-se embora. E o motorista de táxi, quando veio para me atender, para me dizer onde é que ficaria o tal endereço, ficou indignado. E disse assim, mas rapaz, um homem desse aí, eu disse assim, calma, deixe eles. E você está tão calmo assim? Claro. Ele queria me dar um presente que eu não aceitei. É o que vocês têm que fazer. Que legal, quando alguém gente. quiser lhe dar um presente que não vale a pena, não aceite. Porque você sabe o que, vai acontecer? Esse presente vai ter que ficar com a pessoa que quer lhe dar. Então, olha, o ódio, aquele olhar de menosprezo, aquela maneira de querer lhe destruir, você, olha, pode ter certeza, você só aceita se você quiser. Senão você transcende isso. Fala um pouco pra gente sobre o que nós estamos falando no em off aqui, antes do break comercial.
A questão do perdão, ela é muito importante na vida da pessoa. Demais. Isso já está provado até cientificamente, né? A medicina hoje se rende a uma teoria que antes era uma teoria, mas hoje está se transformando em prática, né? Praticamente mais de 90% das doenças hoje que geram câncer são provenientes do não perdão. Então, quer dizer, aquelas pessoas que têm esse poder magnífico de não aceitar o presente, certo, do outro, eles conseguem uma coisa chamada liberdade. Aquela pessoa, quando ela simplesmente é escrava da outra, e olha que aquela pessoa que não perdoa, ela é escrava da outra. Você quer uma prova? Muito simples. A prova mais simples do mundo quando você se torna escravo. Você está numa festa, muito feliz. Aí chega aquele desafeto seu. Aquela pessoa que lhe faz raiva, que lhe maltrata, tudo mais. É incrível, você está sorridente, brincando com seus colegas e amigos. Quando você finta aquela pessoa que entra na festa, acabou sua festa. Seu semblante acabou a muda. graça, né? É incrível. Seu semblante muda, você transforma-se numa pessoa irritante, você sente logo aquele mal-estar no estômago, que é aquele famoso embrulho, certo? E aquela pessoa consegue simplesmente lhe destruir. Você sabe o que quer dizer isso? Dominação. Aquela pessoa tem domínio sobre você. Você é escrava sobre ela. Então, quando você consegue processar o estado do perdão, você simplesmente se liberta. Aquela pessoa, tanto faz, ela entra e sai e não tem influência. Não tem interferência nenhuma. Perfeito. Olha, o Rafael está perguntando aqui, está dizendo, o perdão fala mais que uma palavra? Com certeza, porque é o seguinte, veja, o gesto do perdão não é você dizer eu perdoo. O gesto do perdão é você de coração dentro, simplesmente perdoar. Esse é que é o gesto. Porque, veja, tudo que a gente faz de dentro para fora, certo? Ele é verdadeiro. Mas muitas vezes nós fazemos coisas simplesmente de fora para dentro. São nossas expressões, nossa maneira. Quantos políticos nós não vemos uma vez numa reunião, né? Ou então numa entrevista aqui conversando, se matando, se degladiando ali um com o outro. Quando saem, vão beber juntos. Quer dizer, fizeram uma encenação. Aquela encenação não serve de nada. Por quê? Porque, infelizmente, eles só conseguem ludibriar os outros. Mas não a eles próprios. Interessante isso, porque assim, a gente vê, a gente percebe que tudo depende daquilo que você retém para você, né? Eu tenho um ditado na Bíblia que diz assim, que nós devemos reter coisas boas para as nossas vidas. Isso mesmo. Né? Então assim, eu queria ir além quando você falou sobre uma questão que para mim está sendo a chave de tudo, né? Como você chegou, você levou 8 anos para fazer a pesquisa desse livro, continua trabalhando, desenvolvendo projetos. Como é que você chegou à conclusão que a saída, a resposta para tudo, o foco principal do sucesso é Deus? Porque é o seguinte, veja, não existem duas verdades, em canto nenhum. Se alguém está me ouvindo aí do outro lado, que eu sei que a rádio tem uma abrangência enorme, eu digo a você com toda certeza, se você é ateu e não crê em Deus, certo? Eu consigo, nós sentando e conversando, eu consigo provar a você que o Deus da minha vida, ele existe. E eu não vejo desse Deus como um fanático, eu vejo ele como uma verdade. E não existem duas verdades, só existe uma única verdade. Eu vou lhe dar um exemplo. Karl Marx, certo? Grande filósofo, ele simplesmente desenvolveu uma teoria e uma filosofia de vida, o comunismo. O comunismo estava perfeito, em todo o seu sentido. A justiça social e muitas outras coisas. Ok, perfeito. Ele instituiu o comunismo em quantos países? Nós temos a Rússia, temos ainda Cuba, China e tantos outros. Ok? Ok. Eu não discordo de nada. Mas Karl Marx tentou tirar do comunismo e da justiça uma coisa chamada Deus. Por isso que não deu certo. Deus é